Num vídeo recente em que comento 7 coisas que eu faria após desencarnar, muitas pessoas comentaram que gostariam de trabalhar em colônias espirituais para animais. Mas como conseguir isso? Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo e este é mais um vídeo respondendo perguntas que vocês deixam aqui nos comentários. Desta vez, todas as perguntas selecionadas têm esta temática, animais e espiritualidade. E a primeira é do Fabiano Alves. Ele quer saber, já que evoluímos como espírito e passamos pela fase mineral, vegetal e animal, nós poderíamos lembrar de quando éramos animais? Sim, Fabiano. Tudo que vivemos fica registrado em nossa memória espiritual, nos nossos corpos sutis, e poderemos acessar em algum momento. Já ouvi falar de pessoas que acessaram estas memórias em sessões de regressão, não é comum, mas o fato é, isso está nas obras de André Luiz, os mentores nos ensinam, que chegaremos num momento evolutivo em que conquistaremos acesso à nossa memória integral. Isso, portanto, é uma conquista espiritual, que nós talvez não estejamos ainda preparados. O Hubert Fernandes pergunta, quando os animais já passaram para o reino das humanidades, chamado reino hominal, voltam para locais não evoluídos para começarem suas caminhadas como humanos? É uma boa pergunta, não existe muita referência nas literaturas mediúnicas, mas, por exemplo, isso é muito relativo. Temos o exemplo do planeta Júpiter, lá vive uma humanidade em corpos encarnados, mais sutis, vibrando em outra frequência do espaço-tempo, por isso não acessível aos nossos instrumentos, e os animais lá de Júpiter já estão justamente nesta fase, acessando um próximo reino. Agora, quando eles obtiverem um maior avanço ainda, poderão sim ser direcionados para mundos primitivos, para mundos de expiações e provas, para viverem outras experiências também muito importantes ao seu adiantamento. Esta saga ainda não é muito claro e outras informações chegarão para que nós a entendamos melhor, Hubert. Mas é um tema muito interessante. E o perfil Saúde em Foco pergunta, por que existem colônias espirituais para animais? Se dizem que eles reencarnam imediatamente. É uma dúvida realmente muito comum. O fato é que nem todo animal reencarna imediatamente, principalmente aqueles que já desenvolveram uma afetividade, uma proximidade maior com os seres humanos, que já estão desenvolvendo outras características, já estão desabrochando seus centros de força mais superiores, às vezes até o cardíaco. Nossos animais de estimação estão desenvolvendo habilidades que outros animais ainda não conseguiram chegar. Então existem diferenças entre os diversos animais, e aqueles mais adiantados tendem a ficar mais tempo sim no mundo espiritual e são muito bem cuidados, amorosamente cuidados, em colônias que existem em todas as regiões do planeta Terra. Muitos animais domésticos, quando desencarnam, ainda permanecem ali na ambientação próximo aos seus tutores por muito tempo, aproveitando daquela atmosfera que lhes foi tão benéfica. Outros já seguem imediatamente para essas colônias, outros já reencarnam imediatamente. Percebam, não dá para pegar uma regra e aplicar para todas as situações. Já o Antônio Inácio da Silveira Filho, ele faz a pergunta que tantos fizeram. Ele gostaria de trabalhar numa colônia de animais. Essa escolha é minha? Ou sou indicado por um mentor? A gente tem essas referências da Terra, né, que por indicação e tal, mas no mundo espiritual é totalmente diferente. O que vai realmente ser importante, primeiro, você precisa estar no momento, depois de se reequilibrar no mundo espiritual,
vai chegar este momento em que você vai sentir necessidade de trabalhar, de se doar para a comunidade. Existem muitos tipos de trabalho. No mundo espiritual, as sociedades, principalmente nas colônias, as colônias mais adiantadas, e mesmo as colônias localizadas em regiões vibratoriamente mais próximas à Terra, já estão muito à frente em termos de organização social, digamos assim, do que vemos aqui no planeta Terra. O trabalho lá já é muito mais focado nos seus talentos naturais, na sua vocação, nas suas necessidades de aprendizado. Então a nossa vontade, claro que vai ser importante e vai ser levada em conta, mas os nossos guias espirituais, os nossos mentores, os gestores das comunidades em que estamos inseridos, que também têm as suas necessidades coletivas, tudo isso vai ter que ser analisado antes de tomarem essa decisão. Agora, muitos de nós conseguirão sim trabalhar nessas colônias. Por que não? O que seria maravilhoso. Eu mesmo adoraria conhecer este trabalho. Já a Lúcia Maíra Vitiello, ela quer saber sobre os animais no umbral. Não sabia que eles circulam por lá. Pois é, no próprio livro Nosso Lar, André Luiz fala sobre animais no umbral sendo levados por excursões de samaritanos, espíritos que vão resgatar outros seres em sofrimento nas regiões umbralinas, animais presentes para auxiliar nessas excursões. Por outro lado, outros mentores, como Ramatiz fala, por exemplo, em seus livros, sobre uma fauna específica das regiões umbralinas. Ele cita, por exemplo, certas regiões onde se concentravam espíritos muito desequilibrados nas questões sexuais. E ele percebeu que naquela região havia uma espécie de caprino que se alimentava daquelas vibrações. Isso vemos mesmo aqui no nosso plano. Há muitos animais que se alimentam de compostos orgânicos que não interessa a mais ninguém, digamos assim. Isso também acontece no mundo espiritual. Existem no umbral, portanto, animais plenamente adaptados àquelas condições que auxiliam o equilíbrio energético daquela localidade, se alimentando, reciclando as energias que por ali circulam. E o Marcelo Renan pergunta: poderemos ter animais de estimação no plano espiritual? Marcelo, com certeza esta alegria não nos seria negada. Partimos do princípio de que tudo que existe aqui, lá existe numa forma mais aperfeiçoada. Não seria um privilégio dos encarnados poder ter este convívio que é tão benéfico ao nosso coração, que tantos benefícios psicológicos nos traz? Não só poderemos ter animais de estimação, como reencontrar animais de estimação que já tivemos, o que será maravilhoso. Já Silvana Ambrósio pergunta se há possibilidade de um animal reencarnar próximo ao seu tutor, em outra vida. Silvana, isso é possível. Isto acontece, mas não é uma regra. Não podemos ficar esperando que isso aconteça ansiosamente. Devemos amar, tentar amar com desapego. E aquele que ama com desapego libera o ser amado para que ele viva as experiências necessárias ao seu crescimento e à sua felicidade, mesmo que seja longe dele. Mas, se acontecer do animalzinho precisar reencarnar próximo a nós, será uma grande alegria novamente, daremos a ele todo o amor. De qualquer forma, os reencontros sempre acontecem ao longo do caminho, porque os laços de amor unem os seres em toda parte do universo e são indestrutíveis. Já o Rodrigo Lima pergunta se no futuro seríamos mentores espirituais de nossos animais de estimação. Não necessariamente, Rodrigo, mas isto pode acontecer. Se os laços de amor unem os seres que se amam se ajudam entre si, se ajudam a crescer. E os nossos mentores, nossos guias espirituais, geralmente têm laços conosco de tempos muito antigos. O próprio Chico Xavier tem uma fala em que ele diz que nós estamos para os animais assim como os anjos estão para os seres humanos.
Nós temos uma missão para com os animais. Esta missão envolve auxiliá-los a crescer. A civilização humana ainda tem uma relação muito problemática com os animais, ainda há exploração de animais em diversos níveis, em níveis muito altos, mas isso aos poucos irá mudar, não mudará do dia para a noite, mas conforme o planeta Terra for evoluindo, aos poucos a consciência irá aumentando e chegará um dia que não haverá mais nenhum tipo de exploração animal em nosso mundo. Já Thalita Nascimento, os elementais fazem parte do mundo espiritual? Thalita, os elementais, eles fazem parte de uma classe de seres que está em transição entre a esfera animal e a esfera hominal. Eles são muito utilizados em trabalhos, em serviços da natureza e também em amparos espirituais. Tem vídeos sobre elementais na playlist Entidades e Elementais, em que eu explico isso melhor. O Luciano Souza. Gostaria de saber se o fato de gostar e se compadecer mais com animais do que com pessoas é um sinal de pouca espiritualidade. Luciano, eu creio que muitos de nós nos identificamos com isso que você falou. A maioria de nós tem um carinho muito grande com os animais e às vezes sente dificuldade de sentir isso por outros seres humanos que não fazem parte do nosso convívio mais próximo. Não creio que isso seja sinal de pouca espiritualidade. Creio que isso é um sinal do nosso nível evolutivo. Não precisamos ficar também nos martirizando. Aos poucos, faremos brotar este amor e faremos com que ele abranja todos os seres vivos à nossa volta, no mesmo grau de intensidade. Hoje conseguimos amar mais nossa família mais próxima, quando amamos, nossos animais, mas aos poucos esse amor vai jorrar de forma incondicional. Mas isso é um trabalho de muitas vidas, um trabalho que aos poucos vamos movimentando estas forças da alma. Então não se culpe por sentir isso, siga, faça o bem, ame os animais, ame o máximo que puder os que estão ao seu redor e aos poucos vamos conquistando uma maior expansão de consciência. E o Marcelo Malbi, é verdade que temos 108 reencarnações e que se não evoluirmos voltaremos ao estado mineral novamente? Marcelo, não é isso que explicam os mentores espirituais, nas obras de Allan Kardec e várias outras referências. Não existe um número fixo de encarnações. Depende de como o ser está crescendo, de suas necessidades. E uma vez atingido um grau de esclarecimento, não é possível retroceder. Ainda mais para um reino tão estático como o mineral, em que a lição principal do reino mineral é a coesão molecular. Um ser que já chegou no reino hominal ou no reino animal já tem muito mais energia vibrando em seus corpos espirituais, já tem uma constituição física e espiritual totalmente diferente do que o princípio inteligente que está no reino mineral, que nem individualizado ainda é. A individualização do princípio inteligente se tornando um espírito ocorre justamente na passagem pelo reino animal, em algum momento. Tanto é que vemos animais já mais avançados que são totalmente diferentes de outros animais da mesma espécie. O golfinho, o cavalo, o cachorro, o gato. Ali já há um ser único, um espírito imortal. Enquanto espécies como insetos, peixes, você vê que elas se movem de forma coletiva. E aí um outro conceito do mentor Ramatiz que explica que há ali uma alma-grupo, uma consciência coletiva. Vemos isso muito claramente no comportamento, por exemplo, de abelhas, de cupins, de animais que vivem em comunidades, trabalhando como se fosse um organismo único, vivo. Muito interessante este tema. A gente recomenda este livro, do Dr. Irvênia Prada, A Questão Espiritual dos Animais, para quem quiser se aprofundar. A lista de livros citados está sempre na descrição
Quero agradecer você por ter ficado comigo até o final deste vídeo. Se possível, deixe a sua pergunta aí nos comentários, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Quero agradecer aos novos membros apoiadores do canal, o Júnior Fonseca, a Terezinha Exachica e ao perfil ASAL, Almas Cebosas Amigas da Luz. Vou deixar na tela final o último vídeo que teve também o tema Animais e Espiritualidade, vídeo de perguntas, e um outro vídeo em que falo sobre os chamados espíritos do mar. Alegria, você é um espírito imortal vivendo num universo sem limites. Um grande abraço para vocês, até um próximo vídeo, tchau!